O Eduardo Bolsonaro fez uma ameaça aí ao Alexandre de Moraes e um incentivo para que os seus apoiadores, seus seguidores, passem a achincalhar o ministro sempre que o virem pessoalmente. Achincalhar é gritar palavra contra ele, cuspir. Inclusive, Eduardo Bolsonaro ainda dá a senha, que é, seja em Londres, seja no Clube Pinheiro, seja na rua, em qualquer lugar. O Alexandre de Moraes tem que estar preso, ou seja, ele tem que ficar só na casa dele, só em locais fechados, ele tem que ter medo de sair na rua, é isso que faz aí o bolsonarismo. Inclusive saiu uma matéria aí na imprensa dizendo que o Alexandre de Moraes, ele diz que talvez não tenha valido a pena ele ter sido aí o grande salvador aí da democracia do Brasil, porque ele acabou aí sem apoio de boa parte da população, até a população aí que apoia a democracia também, boa parte aí da imprensa, exatamente porque se aliam ao bolsonarismo, passaram a criticá-lo, parte da esquerda também passa a criticá-lo, e ele fica sozinho ali, ele sendo o ministro, o único aí tendo coragem de ir para cima do bolsonarismo. Se você pensar bem, os outros 10 do STF fizeram o que contra o bolsonarismo? Te dou um exemplo, a senhora Carmen Lúcia, aquela que o Deltan Dallagnol costumava chamar de frouxa, a Carmen Lúcia pegou um processo aí de um ministro do Bolsonaro que foi preso e sentou em cima da investigação. A investigação simplesmente acabou nas mãos da Carmen Lúcia. Ela não fez nada, não autorizou nenhuma diligência, não autorizou a prisão de ninguém, não fez nada. A Carmen Lúcia se tornou aí, agiu ali como guardiã do bolsonarismo. A senhora Carmen Lúcia, olha que democrata, daqui a pouco ela se aposenta da STF, vai estar cheio de jurista aí, democrata, dizendo, olha só como a Carmen Lúcia, uma pessoa ilibada, ela abriu caminho para o fascismo se aliando à Lava Jato, foi aliada da Lava Jato até o último momento possível, só depois que vieram mensagens aí dos procuradores xingando ela, cometendo um monte de crimes que ela mudou ali um pouco, e quando o Bolsonaro teve na mão dela, o ministro do Bolsonaro, ela aliviou no caso dos pastores ali que estavam pedindo propina, que foram indicados pelo Bolsonaro. Tinha até áudio contra o Bolsonaro ali na investigação, e até o momento está na mão dela. Pode ser que amanhã depois, olha, ela mande prender. Eu falo, obrigado, Carmen Lúcia, calou minha boca, mas até o momento são 2 anos de investigação. Se falar, mas era governo Bolsonaro antes, tá, o governo Lula já tem 1 ano e meio. Carmen Lúcia tem toda a segurança do mundo para agir e não faz. Veja, então o Alexandre de Moraes sofreu ameaça. E aí, o Léo Bastos, meu amigo da TV Repensar, o canal dele se chama TV Repensar, muito bom, ele faz lá várias análises. O Léo Bastos, ele sempre faz denúncias aí ao Ministério Público quando bolsonaristas cometem crimes. E aí ele fez uma denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, e nesse caso não precisa ser denúncia feita pelo próprio Alexandre de Moraes, tá? Por quê? Porque a denúncia, o crime do Eduardo Bolsonaro não é exatamente contra a pessoa Alexandre de Moraes, é contra a democracia do Brasil, porque na verdade o atacado é o Alexandre, porque é ele quem é o ministro que é relator dos casos e que vai para cima dos bolsonaristas. Se fosse qualquer outro, o atacado seria esse outro. Então não é a pessoa, o CPF Alexandre de Moraes que está sendo atacado, é o ministro do STF que vai contra o bolsonarismo e que defende a democracia. E aí o que acontece? O Léo Bastos fez a denúncia e ainda colocou na denúncia, olha, além de ter ali um apito de cachorro para os bolsonaristas atacarem o ministro Alexandre de Moraes, tem uma coisa ainda mais grave. O Eduardo Bolsonaro revela em qual clube o Alexandre de Moraes frequenta, que é o Clube Pinheiros, em São Paulo. E exatamente para que qualquer bolsonarista que frequente esse clube já saiba, se vê o Alexandre de Moraes lá, é para atacá-lo. Quer dizer, então, é uma ameaça bem grave, falando dos locais que ele frequenta, tudo mais. Lembremos que os bolsonaristas chegaram em 2020 a divulgar o endereço da casa do Alexandre de Moraes e fazer um acampamento ali em frente à casa dele para xingá-lo e tudo mais. A Sara Giromini falou que iam espionar a vida dele, iam espionar quem são as empregadas domésticas da casa dele, quem trabalha na casa dele, quem presta serviços no prédio dele, onde essas pessoas jantam, onde essas pessoas almoçam, onde essas pessoas vão, para quê? Para começar a perseguir também essas pessoas, para infiltrar gente dentro da casa do ministro. Foi o que falou a Sarah Winter lá atrás. Você vê o modus operandi da quadrilha bolsonarista ameaçando o Alexandre de infiltrar gente na casa dele. Aí você vê, é grave, é muito, muito, muito grave. Aí o que acontece? Ele fez a denúncia aí, o Léo Bastos, para a Procuradoria, para o Ministério Público Federal, né? Não vai para a Procuradoria-Geral da República. Ele faz a denúncia, primeiro chega numa área que é a área
de comunicação, comunicação na área de atendimento. A área de atendimento pega todas as denúncias que podem ser feitas por qualquer cidadão do Brasil, leem ali, a grande maioria, eu te falo, vai pro ralo, porque a grande maioria são denúncias que não tem nenhum aí valor. Eu vou te dar um exemplo, o Daniel Silveira pediu a minha prisão quando ele era deputado, faz uns 2 anos e meio. O Daniel Silveira falou, ó, tem que prender o Thiago dos Reis. Ele pegou o conteúdo de um vídeo que eu fiz, transcreveu lá o conteúdo do vídeo, falou lá, citou lá artigos do Código Penal e falou, ó, o Ministério Público investiga o Thiago e prenda o Thiago. Aí o que aconteceu? Já chegou no Ministério Público, chegou num procurador, o promotor já falou, pô, olha, a denúncia tem que vir junta de provas mínimas aí de algum crime que tenha cometido aí o senhor Thiago dos Reis. Então, não. E negou. E aí ele se recusou a investigar porque não tinha nenhuma prova, nenhum crime. Quando o Léo Bastos faz, sempre passa aí por essa primeira triagem, sempre. Aí vai para a segunda. Aí chegou num núcleo criminal, ainda do Ministério Público Federal. Aí depois subiu para o Ministério Público Federal. Depois de 3 dias da denúncia que ele fez, subiu para a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, chega na pessoa que faz ali a triagem e fala, tem aqui denúncia com prova, tudo, tal, realmente faz sentido. Manda para outro núcleo. Núcleo criminal chega e olha, pô, eu tenho uma denúncia aqui, ameaça e tal, pô, vou mandar para outro núcleo. Sobe. Chega outro aqui e fala, pô, peraí, realmente, mas ó, esse cara tem foro privilegiado e a ameaça aqui é contra a democracia, contra a STF também, é Procuradoria-Geral da República, né? A gente não. Sobe. E aí subiu para Paulo Gustavo Gonet, que é o Procurador-Geral da República. Às vezes, está na Procuradoria-Geral da República e ainda pelo número pelo número da investigação, dá para se ter ali um acesso ao que está, né? Foi para o núcleo tal da Procuradoria-Geral da República, está com o procurador tal, foi feito um despacho, foi feita ali alguma diligência, dá para ver. Só que, geralmente não, na verdade todas as vezes, em que a giripoca começa a piar, ou seja, em que a coisa começa a ficar feia para os bolsonaristas, a primeira coisa, o primeiro passo é o Paulo Gonet torna isso sigiloso. Quando ele torna sigiloso, o Léo já fala, agora foi, viu? Agora foi. Eu já falei, agora o bicho vai pegar. Porque toda vez que é tornado sigiloso, é porque vai ser feita alguma diligência, vai ser feita alguma coisa e que não pode isso aí ser tornado público. Ele não pode, nossa, Paulo Gonet pediu a busca e apreensão e tá lá para todo mundo ver, né? Tem que estar sigiloso. Então, foi tornada já sigilosa a investigação dentro da Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro por essa ameaça aí ao Alexandre de Moraes e à democracia. Vamos lembrar que o Daniel Silveira foi condenado e preso por isso. Lembremos, ele chegou a ser preso em flagrante, era uma época em que o Bolsonaro estava super acuado no Congresso Nacional, teve uma votação para ver se ele continuaria preso ou se ele seria solto. Mesmo Bolsonaro tendo ali maioria no Congresso Nacional na época, junto com Arthur Lira, os parlamentares do Centrão ficaram com medo e os parlamentares do Centrão recuaram e votaram para manter a prisão dele. Olha só como foi diferente, como a situação política hoje é diferente. No caso Marielle, os parlamentares do Centrão, boa parte deles votou para o mandante do caso Marielle, para assassino, ser solto. Se tivesse uma votação hoje do caso do Daniel Silveira, ele seria solto, mas você não tenha dúvidas de que ele seria solto com uns 300 votos, tá? Na época não conseguiu nem 150, só o bolsonarismo raiz votou com ele. Aí o que aconteceu? Foi preso. Ficou um tempinho preso, foi solto. Foi solto, continuou com seu mandato de parlamentar. Acabou o mandato dele no dia 1º de fevereiro, meia-noite do ano passado. 5h50 da manhã ele já estava algemado, não durou 6 horas sem estar algemado, sem estar preso, sem o mandato. Pois bem, foi preso por quê? Porque entre ele ser preso lá atrás em flagrante, ser solto, responder em liberdade e tudo mais, nesse meio tempo, durou 9 meses. 9 meses, uma gestação. Nasceu o quê? A condenação dele. Foi condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia, pela ameaça que fez aos ministros. O Eduardo Bolsonaro não é a primeira nem a segunda ameaça dele, tá? Tem várias outras aí, em que ele está para ser tornado réu. E aí o que acontece? Isso tudo vai começar a ser julgado aí, essas denúncias todas, no segundo semestre. E aí a coisa fica feia. Por quê? Porque ele sendo condenado, igualzinho o Daniel Silveira, depois ele vai preso. É isso que acontece aí com o senhor Eduardo Bolsonaro. Então, o Gonet está indo para cima porque o Alexandre de Moraes está se vendo cada vez mais isolado. Porque tem setores aí da imprensa que apoiaram
a luta pela democracia. E no caso, o candidato que encampava a democracia era o Lula, em 2022, e quem encampava o golpe de Estado e depois tentou dar golpe 2 vezes foi o Bolsonaro, uma com os militares e outra no dia 8 de janeiro. Então eles eram contra golpe ali. Por puros motivos aí de mercado financeiro, nada a ver com gostar de Lula. O que acontece é que hoje, esses setores aí, eles passaram a atacar o Alexandre de Moraes porque eles compõem com o bolsonarismo na articulação para minar o governo Lula. Então o bolsonarismo tem setores da imprensa que mentem, disseminam lá uma mentira. Esses setores da imprensa, o próprio Alexandre de Moraes soltou uma nota essa semana atacando aí a Folha e o UOL, que disseminaram fake news ali, segundo ele. E percebeu agora, tem setores da imprensa que mentem e aí o bolsonarismo passa a repercutir a mentira. São as novas fake news. A fake news vem da imprensa, não vem do bolsonarismo. Então se fizer uma regulamentação contra a fake news, eles falam, pô, não sou eu, é a imprensa. Tem agência de checagem, por que a agência de checagem não disse que era fake? A culpa não é minha, eu só estou reproduzindo. Acabou, estão isentos de qualquer fake news. E aí a gente sabe que as agências de checagem, os donos, são os donos dos veículos de imprensa. Os mesmos donos, eles checam eles mesmos. Obviamente, eles nunca checam eles mesmos. Tem notícia aí em sites da grande mídia, no Globo, por exemplo, em outros sites, até hoje, dizendo que o Lula não recebeu 1/3 do Papa. Até hoje você vai lá na agência Aos Fatos, está lá Plantão Brasil como fake news, porque a gente noticiou que o Lula recebeu 1/3 do Papa. O Papa já disse que deu 1/3 para o Lula. Mas no site da Aos Fatos está ali dizendo que não. Por quê? Porque Aos Fatos pertence aos donos da grande mídia. A grande mídia estava dizendo que não, porque era ruim para a narrativa deles na época. O Lula estava preso, isso foi em 2019. O Lula estava preso, falar que o Papa estava ao lado do Lula. Eles queriam o Lula preso para sempre, né? Então, na época era ruim para a narrativa deles. Então, põe o Plantão Brasil como fake news. Olha só como são as coisas. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta pela democracia, custe o que custar, contra tudo e contra todos, e sem apoio aí de nenhum político de esquerda, viu? Infelizmente.